Fala pessoal, tranquilo? Bruno Antônio aqui, atleta Men's Physique, e nesse vídeo você vai entender como que apenas com 19 anos eu consegui me tornar tenente do exército. Bora pro vídeo? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário e aquele like, tá bom? Eu vou estar sempre respondendo todas as dúvidas e me siga no Instagram também. Vamos lá pessoal, como que é possível com apenas 19 anos de idade o camarada conseguir se tornar tenente do exército? Eu vou tentar detalhar e resumir ao máximo, tá? Como que foi a minha jornada, como que eu atingi esse objetivo, tá bom? Com isso, passando o máximo de conteúdo aí para vocês que têm interesse aí pelo militarismo, tá bom? Interesse pelo tema e até para auxiliar em qualquer dúvida que vocês venham a ter no início dessa carreira, tá bom? Baseado na minha experiência, tá? De mais de 6 anos de exército. Atualmente eu sou primeiro tenente, tá? Não estou mais ativo no exército, recentemente fui para a reserva por interesse próprio, né? Então estou com outros projetos da minha vida e venho aqui também fornecer essa ajuda para vocês, tá bom? Vamos lá pessoal, primeiro ponto que vocês têm que entender: existem inúmeras formas de entrar para o exército, existem diferentes concursos públicos, diferentes maneiras. Qual que é a maneira mais conhecida? O alistamento obrigatório, correto? Que é basicamente todo homem no ano que completa 18 anos de idade, para o próximo ano, possivelmente ingressar na força ou não. Esse é o forma, né, digamos assim, mais comum de entrar para o exército, tá bom? No alistamento obrigatório, que basicamente o camarada vai ser recruta, tá? Para um dia ser soldado formado, tá bom? Podendo continuar no exército e apresentar um bom desempenho, podendo prorrogar esse ano obrigatório por no máximo 8 anos aí, sendo renovado de ano em ano, dependendo do seu desempenho na força, tá bom? Podendo chegar à graduação de terceiro sargento. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essas formas de entrar para o exército, tá pessoal? Mas o que eu quero focar aqui é como foi para mim, tá? Então, ainda vai ter vídeo no canal, vocês vão ver que tem um caminho que o camarada vai, presta ESA, faz ali o concurso público, faz a prova, tá bom? Para ter uma carreira de sargento, tem a SPSEX, tá bom? Que daí posteriormente o camarada vai para a MAN. Enfim, o camarada pode ser oficial técnico temporário também, se ele já tiver uma graduação. Eu vou deixar esses temas para um vídeo em específico. Aqui eu quero abordar como que eu consegui com 19 anos de idade chegar à patente, né, ao posto de segundo tenente. Então vamos lá. Pessoal, basicamente o meio que eu entrei para o exército foi o famoso CPOR, né, ou NPOR. Existe o CPOR e o NPOR. Qual que é a diferença entre os dois? Eu também vou fazer um vídeo específico sobre eles, tá pessoal? Porque é muito assunto e se eu for abordar esses assuntos de forma profunda, o vídeo vai ficar extremamente longo e a gente vai acabar perdendo o foco aqui. Então, para vocês entenderem que basicamente o que seria o CPOR ou o NPOR. Então, basicamente o CPOR tem a finalidade de formar oficiais para compor a reserva do Exército Brasileiro. É interessante ter, né, uma leva de aspirante a oficiais aí na reserva, caso seja necessário a reserva ser acionada. Então o Exército ele tem essa grande reserva de oficiais para mobilizar também. Então o CPOR, a finalidade principal dele é formar oficiais para compor a reserva do Exército. Porém, existe uma possibilidade dos melhores classificados conseguirem, né, continuar na ativa no Exército por no máximo 8 anos, tá bom? Podendo chegar no máximo a primeiro tenente. Basicamente o CPOR existe para pegar os jovens ali que vão para o alistamento obrigatório, tá bom? O CPOR é totalmente de caráter voluntário, então o camarada ele tem que ser voluntário para participar desse processo seletivo, tá? É um processo seletivo diferenciado, tá? Muito diferente do processo normal para ser soldado recruta. O CPOR você passa por diversas fases, seja entrevista, seja teste físico, seja prova teórica, tá bom? Como que foi comigo? Eu já sabia da existência do CPOR e basicamente no meu alistamento obrigatório, eu falei que eu era voluntário para participar do processo seletivo do CPOR. E o que consiste esse processo seletivo? É basicamente, são milhares de jovens, tá, que participam da primeira fase, né, todos voluntários. A gente passa, como eu já falei, teste físico, prova prática. Resumidamente, pessoal, desta primeira fase, eu lembro que no ano de 2017, em torno de 700 jovens, né, imagina, eu sou de São Paulo capital, lembrando, CPOR de São Paulo, né, então onde eu fui formado ali, onde eu prestei todo o processo, foi em São Paulo capital, cidade onde nasci e sempre tive minha vida, né. Então basicamente nesse processo seletivo aí da segunda fase, digamos assim, foram 700 jovens, né? Inclusive o pessoal parabenizava a gente lá por ter conquistado a segunda fase, né, e tudo mais, ter ido para a segunda fase, e que se
Se não conseguir, isso é normal, né? E nessa segunda fase, apenas 175 jovens iriam conseguir a vaga para ser aluno do CPOR, né? Então, para você ver que era uma extrema concorrência. Então, digamos que só tinham 175 vagas para 700 jovens que foram para a segunda fase. E o que são essas 175 vagas? É basicamente para você entrar como aluno no exército. Qual a diferença do aluno para o recruta? O recruta, basicamente, ele vai ser formado soldado. Basicamente, ponto final. Tem que ter minimamente a noção de hierarquia, disciplina, minimamente uma noção do que é responsabilidade, e isso tudo ele vai aprender ali na formação militar. Mas qual que é a diferença para o aluno? O aluno é basicamente tratado até muito mais cobrado do que um recruta, tá? Porque esse aluno um dia vai ser aspirante, vai ser oficial, vai ser tenente, vai comandar, vai dar ordem. Então é totalmente diferente a metodologia, né? A formação de um aluno do CPOR é totalmente diferente comparado, digamos assim, com o camarada que só está apenas no alistamento obrigatório. Que obviamente foi como eu falei, um dia vai ser soldado, o outro um dia vai ser tenente, tá bom? E lembrando, pessoal, vocês vão ver também que nem todos que estão no CPOR, os alunos, nem todos vão conseguir ser tenente. Vai ter a formação militar que eu vou resumir aqui para vocês, tá? Todo esse processo de um ano, mas chega no final do ano, abre pouquíssimas vagas para o camarada prosseguir no exército como tenente. Quem pega essas vagas é os melhores classificados da turma. Entende? Então você entendeu a diferença de soldado e aluno? Então o aluno, ele basicamente ganha a mesma coisa do soldado, a formação inicial é a mesma coisa, a base, né, do militarismo, todo mundo passa, né? Primeiro mês, o primeiro campo, o internato, é basicamente ali reforçado ali tudo referente ao militarismo, né? Várias instruções, inúmeras instruções, mas a diferença é que a gente, aluno, a gente faz diversas provas, para tudo a gente é avaliado, para tudo. Vida de aluno é basicamente, eu chego a dizer, pior que a vida de um recruta, mas a diferença é que é uma competição muito grande. O tempo todo a gente está ali voluntário, então é interesse nosso. A gente quer ser tenente um dia, e a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, porque você precisa do que no exército? Classificação, meritocracia. Então, quem tiver a melhor classificação vai conseguir. Então imagina a competição que é. Então, pessoal, basicamente eu consegui passar aí na segunda fase no CPOR, uma prova aí que eu estudei muito, prova, igual concurso público, prova, redação, prova, eu estudei muito para essa prova. Eu lembro que quando eu fiz essa prova, eu tinha certeza que eu tinha conseguido, que eu sabia quase tudo da prova. Em redação também eu era bom, então acabou que deu certo. Um dia que eu fui lá descobrir, né, se eu tinha passado ou não, entrado pro CPOR, eu lembro que meu pai até me deu uma força mental ali e falou, cara, você se esforçou, você deu o seu melhor, mas se você não tiver conseguido, tudo bem, faz parte, é difícil, é muita gente, é muita concorrência, mas você fez o que tinha que ser feito. Acabou que eu consegui entrar no CPOR, daí começou uma outra luta, né, que daí mudou minha vida, totalmente. Daí começou a guerra, porque para entrar é uma guerra, agora para finalizar é outra guerra também, né? Então eles fazem de tudo, né? É normal, a formação militar é assim, fazem de tudo, principalmente no CPOR, o camarada tem que ser 100% voluntário, então são 2 semanas que ainda o camarada ele pode desistir, famosa semana 0, né? Então fazem de tudo pra gente desistir, de tudo mesmo, de tudo. Mantive a marra e depois começa o processo de internato, daí começa a formação militar, pessoal. Eu vou fazer só um vídeo também especificando aí pra quem tem curiosidade ou dúvida, batendo os principais pontos aí sobre o que a gente realça na formação militar e o que é importante para ser formado um bom militar. Lembrando, pessoal, minha época de aluno, eu fui aluno por 1 ano e eu fui oficial por 5 anos, né? E depois fui formado e tal. Então eu tenho mais vivência prática na questão de ser oficial, de ser instrutor, de ensinar. Minha época de aluno é bem vaga na minha cabeça, mas é bem marcante, mas eu digo que já foi um bom tempo, né? Então a mentalidade que eu tenho hoje em dia é normal, de tenente, de instrutor, mas eu sempre vou tentar resgatar um pouco dessa minha experiência de aluno, porque eu sinto que é importante para quem está começando, porque eu entendo as dores aí de quem está querendo encarar essa nova jornada aí na vida militar, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que aconteceu? Eu entrei no exército, no CPOR, fui aluno, meus 18 anos de idade, foi uma luta para entrar. E, pessoal, resumidamente, eu passei pelo 1 ano inteiro de formação, que é um ano muito maluco, né, onde a gente aprende muita coisa, faz muita coisa, muito campo, prova, serviço e 1000 coisas. Depois eu vou falar no específico como que é isso, tá? Em outro vídeo, mas para vocês entenderem que daí no final do ano a gente é promovido aspirante. Então, qual que é o intuito do CPOR? E por que eu no começo do vídeo eu falei NPOR também? Vocês vão entender. Pessoal, pro público mais leigo aí, vocês têm que entender que o exército tem diversas áreas, tá? E o militar, geralmente, né, seja um militar técnico, seja um militar de carreira ou temporário, né, tem as suas áreas. O camarada aí da linha bélica que a gente fala, né, do ensino bélico, seja praça ou oficial, no período de formação,
é escolhido. O camarada escolhe a sua arma, quadro ou serviço, né? Então a gente tem arma de infantaria, cavalaria, artilharia, tem serviço de intendência, o quadro de material bélico, enfim. Vou fazer um vídeo sobre isso. Quando eu falo arma, quadro, serviço, é como se fosse um curso dentro do exército, uma área dentro do exército, entendeu? Que basicamente, qual que foi minha área? Eu escolhi o quadro de material bélico, que é uma área que cuida aí de manutenção de viatura e armamento. Então, no final do ano, por exemplo, me formei aspirante, depois de toda a luta, esse meu curso, né, de material bélico tinha 25 alunos. Depois que a gente se forma, abre as vagas no próximo ano pra gente voltar pro exército. Enfim, a gente já é aspirante, né? Aspirante é quase um tenente, né? Ele tá aspirando a ser oficial algum dia, né? O próprio nome já diz, né? Aspirante oficial. Abriu 10 vagas, né? O pessoal do meu curso, eu consegui pegar essa vaga. Tá? E o resto é história, e o resto é muita coisa. Mas basicamente depois eu fiz um estágio lá em Campinas e depois eu fui transferido, peguei uma vaga definitiva como tenente, né? Um quartel de cavalaria, que é extremamente difícil, né? Perto da fronteira com o Paraguai. Então, pessoal, para vocês entenderem como que eu me tornei tenente com 19 anos. Muita luta, saindo da zona de conforto, tá bom? Indo pra guerra. Simples assim, tá, pessoal? Então não foi fácil, doeu, mas foi importante, de extrema importância para tornar quem eu sou hoje, para me tornar quem eu sou hoje. Então imagina, você pega, tira o cara de onde a cidade que ele viveu, né, São Paulo capital, uma cidade que tem tudo, principal cidade aí do país, né, tira o cara perto da família, perto de amigo, perto de faculdade, tira o cara e joga ele para uma cidade que ele nem sabia que existia, num trabalho extremamente difícil e desafiador, na qual, com 19 anos já sendo tenente, pessoal, posto de tenente, o tenente nada mais é do que um gerente, do que um chefe, se assemelha a isso na vida aí fora, entendeu? Então eu tendo que chefiar equipes com 19 anos de idade, tendo que comandar camarada ali que já tá mais de 20 anos no exército, sargento com 30, 40 anos de idade, seguindo ordens minhas. Então imagina a disciplina mental que a gente tem que ter, a capacidade intelectual que a gente sempre tem que forçar, sempre tem que procurar se aperfeiçoar, melhorar para corresponder à altura. Muita coisa a gente aprende na prática, né? Então imagina, na real nem dá para imaginar, porque eu sei o quanto foi difícil, o quanto eu tive que abrir mão de muita coisa, o quanto foi sacrificante para mim, o quanto doeu. Mas pessoal, coloque uma coisa na cabeça de vocês, a gente só cresce na vida saindo da zona de conforto, e o exército me ensinou isso. Então hoje em dia eu sempre procuro estar na zona de desconforto, entende o que eu tô falando? Pra mim sempre crescer. Hoje em dia eu entro na zona de conforto e já começo a me sentir meio, caramba, não, eu tenho que me desenvolver, tenho que fazer acontecer, eu tenho que me desafiar para crescer. Então são novas fases, inclusive por isso que eu tô encarando essa nova fase da minha vida agora, o fisiculturismo e outros projetos que eu tô tocando. Então, pessoal, como que eu me tornei tenente com 19 anos de idade? Trabalho duro. Pesquise sobre o CPOR e o NPOR, tá bom? Qual que é a diferença? Eu tô deixando vago aí no ar, né? Qual que é a diferença do CPOR e do NPOR? Pessoal, lembra que eu falei das armas? Os cursos, né? No período de formação. O CPOR é centro. O C, sabe o C? É centro. Então, o CPOR de São Paulo, pelo menos onde eu fui formado, tem todos os cursos, digamos assim, entendeu? O NPOR é núcleo. Núcleo, geralmente, é uma arma só. Quando eu falo arma, é curso, tá, pessoal? É um curso só. Então, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, tem o NPOR de cavalaria, um quartel aqui de cavalaria. É como se fosse o CPOR, mas eles só formam pro curso de cavalaria, digamos. Só tem um curso pra escolher lá, cavalaria, entendeu? O meu não, o meu tinha todos, né, que o exército aí disponibiliza aí pra pessoal de carreira também, né, na mãe e tudo mais. Tá, pessoal? Só essa curiosidade aí, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Em agosto de 2018, fui promovido a segundo tenente, tá? Com 19 anos de idade e o resto é história. Tá, pessoal? Então por isso que é tão novo. Mas tem um detalhe, o camarada que passa pelo CPOR é um ano de formação, né? Então imagina, para quem não sabe, o camarada que é de carreira, ele vai pra SpaceX, se ele conseguir passar na SpaceX, ele fica um ano na SpaceX e 4 anos na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Então, para vocês entenderem que o temporário, o oficial temporário, que no caso eu fui, né, já tô na reserva, mas o máximo que eu poderia ficar no exército é 8 anos, entendeu? Qual que é a diferença? A minha formação é muito mais rápida, enquanto o camarada de carreira demora 5 anos para ser formado, eu demoro 1 ano, mas eu sou temporário. O máximo que eu posso ficar 8 anos, o máximo que eu posso chegar é primeiro tenente, entendeu? Mas pessoal, vamos lá, 5 anos pro camarada de carreira, né, e 1 ano pro temporário. A gente é tratado na tropa, pessoal, quando a gente chega da mesma forma que o cara de carreira. A gente ganha a mesma coisa que o cara de carreira. Então a gente tem que desenrolar. E tem um detalhe, a cada 1 ano o nosso contrato é renovado. Se a gente não desempenhar, se a gente não desempenhar a altura, né, o exército pode ir muito bem, ó. Você não tá, né, atingindo o desempenho ideal que a gente exige, valeu, até mais. Vai na rota. E eu já vi tenente sendo mandado embora.
tá? Depois de um ano. Então, pessoal, cada um ano a gente tem, quer dizer, a gente sempre tem que estar dando gás, né? Sempre, o tempo todo, senão não renova. Tem essa diferença. Então, assim, e tem a diferença também que, por exemplo, camarada de carreira, todo mundo que tá ali, batendo na média mínima, um dia vai ser tenente, já tá com a carreira feita ali, né? Lógico, não fazer nenhuma porcaria, né? Temporário não. No temporário ele sabe que no final do ano, né? Quando o cara é aluno, tá lá no CPOR, pô, meu curso tem 25 alunos. Vai abrir 25 vagas? Não, nunca acontece isso. Às vezes de 25 alunos abre só 3 vagas. Quem que vai? Os 3 primeiros. Entendeu o que eu tô falando? Isso é normal acontecer. Então é uma guerra. O temporário dá uma sangrada. E além do que, o temporário tem que se preocupar com a vida dele aí fora. Por quê? Porque depois de 8 anos ele vai embora. Então tem que engrenar na faculdade, enfim, um monte de coisa. Eu bateu meus 6 anos, eu já tava com muito projeto aqui fora, fiz turismo, as coisas, senti que era a hora ideal e fui. Entendeu, pessoal? Então são fases da vida, tá? Mas o exército foi extremamente essencial pra mim ser quem eu sou hoje, tá? Então é uma experiência fantástica. Eu peço que me acompanhe, tá bom? Eu vou trazer mais esse assunto aí no canal, de uma maneira sempre com o intuito de ajudar vocês que estão querendo começar no militar e passar um pouco da minha experiência, né, que, pô, foi 6 anos direto de muita luta e muita experiência, e eu acho interessante compartilhar com quem tá começando agora nisso, tá, até para tirar um pouco do medo de vocês e gerar mais confiança na carreira que vocês vão escolher. Sugestões de vídeo, mande, por favor, no meu Instagram, escreva aqui no comentário, mas eu sempre vou estar trazendo os conteúdos legais aqui para vocês, tá bom, que eu acredito que vai acrescentar muito na vida de quem tá nessa guerra. Pessoal, no mais é isso, agradeço por ter visto o vídeo até aqui, tentei não me estender muito, tentei resumir bem, mas todos os temas aí que pode ter gerado dúvida aí nessa minha explicação, eu vou fazer um vídeo, tá, sobre cada um, exemplificar pra vocês. É que aqui eu tô dando um geralzão, né, da minha história. A gente vai bater cada ponto aí, tá bom? Cada ponto disso tudo aí que eu abordei. Peço que se inscreva no canal, acompanhe os vídeos aí da semana passada, tá? Veja o último vídeo que eu postei de como que eu consegui conciliar minha vida militar com o fisiculturismo, inclusive sendo bicampeão estadual, tá bom? E participando de inúmeros campeonatos aí. Pessoal, aqui é Bruno Ottoni e eu agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Até mais.